Com a palavra para relatar o processo número 34 da pauta, o conselheiro Antônio Joaquim. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, estou tendo um problema aqui no... Ok, obrigado. Síntese do relatório. Trata-se de um recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Milanese, prefeito do município de Rio Branco, contra a decisão contida no Acordo 2689, cujo teor julgou irregular das contas anuais de gestão de 2009 do Poder Executivo Municipal, que estavam sob a sua responsabilidade, aplicando-lhe multas que somada corresponde a 315 UPS. Admitido o recurso pelo Conselho Presidente, a Secretaria de Controle Externo dessa relatoria, analisando de forma conclusiva os argumentos traçados em sede recursal, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para reduzir o valor global das despesas sem licitação para R$ 719.146 a critério do relator, e, a critério do relator, a multa de 140 UPFs para 50 UPFs, mantendo, contudo, inalterada a regularidade das contas e as demais sanções. Na forma regimental, o MP de Contas, por meio do parecer do Dr. Gustavo de Champos, opinou pelo provimento parcial do recurso, sugerindo a redução da multa de 140 para 50 UPFs, aplicada em razão dos atrasos da remessa de informações obrigatórias, o TC, permanecendo, porém, os demais termos proveridos do acordo. Essa é a súmula recursal, resumida, evidentemente, presidente. Com a palavra, procurador-geral. Senhor presidente, senhor relator, aquecemos com o parecer do Dr. Gustavo e manifestando pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do presente recurso ordinário. Em discussão, encerrada a discussão em votação. Esse voto vai ser um pouquinho mais longo, mas será rápido também. Síntese do voto. Informo que o recorrente pautou sua defesa contra a irregularidade que aponta despesas sem procedimentos licitatórios, na medida em que eles foram preponderantes para as contas serem julgadas irregulares. Ou seja, é a somatória de várias compras que deu R$700 mil, como se não tivesse e como não teve licitação. Ressalto que, com o intuito de proferir minha decisão com segurança, analisei minuciosamente cada despesa contestada. Consto no meu voto integral os motivos que, diferentes do MP de Contas, me levaram a concluir que não seria proporcional condenar o gestor com a pena máxima. Cito aqui alguns a saber. Antes de mais nada, saliento que essa irregularidade surgiu porque o gestor, durante o ano 2009, realizou inúmeras despesas individuais. Sucede que não há nada nos autos que comprove a má-fé do gestor. Desvio de recursos públicos. Eu insisto nisso porque, como ontem nós debatemos, né? A questão de você fazer aquisições em blocos, e é esta a cultura que tem que ter. Eu ainda lembro do que eu disse. Se você é uma escola, uma Secretaria de Educação, sabe que vai gastar 1 milhão de caixa de giz, por que não compra 1 milhão de caixa de giz no início do ano e vai pagando na medida faz uma licitação só, né? Então tem que ter realmente o planejamento de aquisição para não haver aquisições frequentes do mesmo produto. Mas eu insisto em dizer que quando o auditor não coloca no seu relatório que constatou superfaturamento, que constatou desvio de recursos ou qualquer outra ilegalidade, eu não estou considerando como um motivo de julgar irregular. Porque eu tenho consciência de que nossa responsabilidade aqui de julgar irregular uma conta num colegiado implica hoje em consequências muito mais graves do que era antes da lei ficha limpa, porque todos são candidatos de alguma forma. E aqui um colegiado que pode viabilizar a vida eleitoral de um cidadão. Não importa que se nossa decisão inviabilize, mas desde que nós sejamos justos. Eu não acho que, nesse momento, somado com licitações de 8, 9, 10, 11, 12 mil, chegar a R$700 mil ao longo de 12 meses, seja, no meu ponto de vista, com todo respeito a todos, é necessário jogar irregular a conta, a não ser quando haja, como estou dizendo, constatação de superfaturamento, desvios e, enfim, outras ilegalidades. Então, para analisar com segurança, analisei todas. No meu voto integral estão lá todas. Mas aqui eu vou dar alguns exemplos, né?
como eu disse, na verdade é próprio depreender que a situação aconteceu pela ausência de planejamento. Isso está claro, desses gastos durante o exercício de 2009, sendo que a própria área técnica ratifica essas informações. Em nenhum momento no voto do relator original foram mencionados produtos superfaturados ou direcionados para outra finalidade que não seja pública. Pelo contrário, o relator deixa claro que todos esses itens são frutos da fragilidade do sistema de controle interno. Entendo que, apesar da irregularidade ser grave, a medida proporcional para o caso concreto é manter a multa que foi aplicada ao gestor de 150 UPF, não diminuí-la. Porque quando mexe no bolso, as pessoas têm isso como uma bela de uma lição. Em razão da ofensa à lei de licitações, bem como uma multa de 25 UPFs pela reincidência no descumprimento do acordo, aí sim que determinou o aprimoramento do controle interno, até porque não sobrevivem dúvidas de que foi por essa deficiência que as impropriedades que envolvem licitações ocorreram. Outro ponto que deve ficar consignado é que, ao contrário do MP, entendo que não seria plausível invocar a razoabilidade para reduzir as multas de 140 aplicada pelos envios extemporâneos das informações do sistema aplique, pois além desses atrasos impedir que essa corte exerça um controle externo efetivo, em tempo real, tal valor está compatível com a sanção que era aplicada na época e, como se não bastasse, essa impropriedade também é rescindente. Posto isto, acolho o parecer ministerial e voto pelo provimento parcial do recurso, mas para julgar regulares com recomendações e determinações legais das contas anuais de gestão. Quer dizer, estão mudando aqui, era irregulares, passando para regular, sob a responsabilidade do gestor e excluir das contas as despesas irregulares descritas nos itens 2, 7, 11, 13, 16, 18, 27, 28 e 44 e parcialmente a discriminar nos itens 1 e 15 do relatório técnico constante. Os demais termos do acordo 2689/2010, inclusive as multas impostas, devem permanecer inalterados. Alerta o gestor sobre o seu dever de praticar todas as determinações impostas a fim de que as situações irregulares que envolvem licitações sejam definitivamente solucionadas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Por então, com a palavra, auditor substituto, Dr. Luiz Henrique. Senhor presidente Valdir Teis, cumprimento, acredito que pelo menos é a primeira vez que eu vejo Vossa Excelência presidindo a sessão, então cumprimento pelo fato e espero que venha a se repetir muitas vezes no futuro. Obrigado. Com as devidas vênias ao conselheiro Antônio Joaquim, o meu entendimento é distinto. O fracionamento de despesas é extremamente grave. Neste caso, o gestor abusou. Os dados constantes no relatório revelam que praticamente 1/3 de todas as despesas realizadas foram em contratações diretas, quando deveria ter sido feita licitação. Praticamente 1/3. É abuso. É muito mais do que falta de planejamento. É um total desprezo à legislação que rege. O fato de não ter sido demonstrado superfaturamento ou subpreço apenas retira a necessidade de ressarcimento. Mas os princípios constitucionais da administração pública foram violados, porque o certame licitatório pressupõe a isonomia, a concorrência, a publicidade, e as compras diretas, que vão sendo picadinhas, fracionadas, violam isso. Além disso, eu constato empenhos que foram realizados depois do serviço efetuado.
Ou seja, ele manda fazer e depois resolve legalizar com empenho, com pagamento, subvertendo a ordem legal da execução da despesa. Então, com as devidas vênias, eu acompanho o Ministério Público no sentido de manter o julgamento pela irregularidade dessas contas. Mas acompanho o relator no sentido de não reduzir a multa. Então, eu faço um voto que não é exatamente aquele parecer ministerial, mas diverge na substância do voto do eminente relator. Com a palavra, doutor Luiz Carlos, auditor substituto. Senhor presidente, só queria fazer uns comentários. Eu, em verdade, comum com o que o doutor Luiz Henrique coloca, que mesmo não havendo superfaturamento, foi violado, né, o princípio da isonomia, que é um dos princípios até basilares da lei de licitações, que são, basicamente, até 2010 eram dois, era o da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa. O não haver faturamento, até entendo que não violaria, a proposta pode ter sido até vantajosa para a administração, mas tem o princípio da isonomia. Agora foi colocada até a busca do desenvolvimento sustentável, né, outra vertente que se coloca hoje na lei de licitações no Brasil. A questão do fracionamento, por outro lado, eu acho que ela é muito complexa. Nós não podemos ter uma bala de prata, assim, uma solução única para se dizer, olha, aqui houve, aqui não houve. Até porque tem as questões, as minúcias, né, de se verificar, item a item, de se ver nesses casos. Na prática de uma corte de contas, num colegiado, não, é inegável. Quem vai ter a melhor oportunidade de verificar isso é o conselheiro relator. Eu não tenho como. Ontem, inclusive, votei de forma diferente, porque era um voto do conselheiro Luiz Henrique, ele fundamentou explicando que naquele caso ele estava muito seguro de que houve o fracionamento. Hoje, me pareceu muito confiante o conselheiro Antônio Joaquim ao dizer expressamente que ele analisou cada uma daquelas dispensas e verificou no entender dele que não houve fracionamento. Então, eu vou fazer a adesão ao voto de Sua Excelência o conselheiro Antônio Joaquim explicando isso, justificando para não parecer incoerente até com a minha decisão anterior, porque eu prezo muito pelo estudo minucioso que é feito no gabinete do conselheiro relator, que é quem tem oportunidade, quem tem todos os autos, e nós estamos aqui fazendo um juízo mais rápido, sem dúvida nenhuma. Então, eu farei concordando integralmente com o doutor Luiz Henrique, que nessa questão, apenas no voto eu acompanho o conselheiro Antônio Joaquim. Perfeito. Com a palavra, doutor Isaías. Senhor presidente, esse voto eu me inclino a acompanhar o conselheiro substituto, doutor Luiz Henrique, esse voto dele. Conselheiro Campos Neto, do Domingos Neto, perdão. Seguindo também a linha do pensamento do doutor Luiz Carlos, eu acompanho o relator. Aprovado por maioria. Processo número 6.032/2010, relator conselheiro Antônio Joaquim. Acórdão número 3.174/2011. Prefeitura Municipal de Rio Branco, contas anuais de gestão do exercício de 2009, recurso ordinário, provimento parcial, considerar as contas anuais de gestão de 2009 regulares com recomendações e determinações legais em razão da exclusão de irregularidades. Com a palavra